Esta é a história real de uma das operações de erradicação de pragas mais ousadas já realizadas no planeta, numa ilha remota da Nova Zelândia. Número 1. A chegada dos pequenos assassinos. Mesmo que apenas um único camundongo sobrevivesse, a ilha estaria condenada. Ninguém sabia ao certo se o plano iria funcionar. Era o mais recente desafio que estava levando os agricultores ao limite. Milhões de camundongos corriam soltos, destruindo estoques valiosos de ração. Em 2016, a Nova Zelândia iniciou uma missão de alto risco como nunca antes tentada. Lançar 65 toneladas de veneno sobre uma ilha remota e castigada por tempestades, localizada na região subantártica. Havia preocupações de que espécies nativas de peixes pudessem morrer por envenenamento secundário. Tudo isso para acabar com invasores que não eram maiores que o seu polegar. O objetivo: erradicar até o último camundongo nas Ilhas Antípodas antes que pudessem exterminar algumas das aves e insetos mais raros do planeta. Eles tinham uma única tentativa, um único inverno, uma única chance de salvar uma ilha em colapso. É simplesmente horrível. Aproximadamente 2 milhões de camundongos, pela minha estimativa, é o que já vi na minha propriedade. 2 milhões. Quando os cientistas voltaram um ano depois, o que descobriram foi muito mais chocante do que qualquer um poderia imaginar: a chegada de pequenos assassinos. Esses roedores caçavam em bandos, escalando penhascos sob o manto da escuridão. Alguns atacavam aves 300 vezes maiores do que eles, devorando filhotes indefesos ainda nos ninhos, e não passavam do tamanho de um polegar. Quando os cientistas perceberam o que estava acontecendo, as Ilhas Antípodas já estavam sob cerco. O que deveria ser um santuário para algumas das espécies mais raras do mundo havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Os invasores eram camundongos domésticos, comuns na aparência, mas devastadores no impacto. Tudo começou em 1893, quando visitantes indesejados chegaram às costas remotas da ilha. Provavelmente, os camundongos vieram a bordo de um navio naufragado, talvez o veleiro francês President Félix Faure, que se espatifou contra os penhascos em 1903, ou até antes, trazidos por embarcações de caçadores de focas. Independentemente de como chegaram, uma coisa era certa: aqueles pequenos clandestinos encontraram um paraíso sem predadores naturais e com um suprimento de alimentos sem fim. Eles se multiplicaram rapidamente e prosperaram. Sem competição e com abundância de comida, a população de camundongos explodiu, alcançando 200 mil indivíduos espalhados por apenas 2 mil hectares varridos pelo vento. Isso significava cerca de 40 camundongos por hectare, destruindo insetos, aves e toda a teia alimentar da ilha como uma praga com garras. Mas não era apenas o número deles que chocava os cientistas, e sim o comportamento. Esses camundongos não se limitavam a comer plantas e sementes. Escalavam penhascos verticais para invadir ninhos, organizavam ataques contra aves vivas e exterminavam espécies de insetos que haviam evoluído isoladamente por milhões de anos. Algumas espécies nativas da ilha haviam permanecido inalteradas por eras e agora estavam desaparecendo em questão de poucas temporadas. O periquito antípoda, o maçarico das Antípodas e o pípito da ilha eram apenas alguns exemplos. Populações inteiras de insetos sumiram, e o pior ainda estava por vir. Pesquisadores temiam que se repetisse a tragédia da Ilha Gug, onde camundongos foram filmados atacando e matando aves marinhas em investidas coordenadas. Com 21 espécies de aves marinhas que se reproduzem nas Antípodas, incluindo o albatroz errante criticamente ameaçado, os cientistas sabiam que o tempo estava se esgotando. Número 2. A aposta de $1 milhão. Em 2014, diante de uma bomba relógio ecológica prestes a explodir, o Departamento de Conservação da Nova Zelândia se viu diante de uma escolha impossível. As Ilhas Antípodas estavam morrendo lentamente, com seu ecossistema único desmoronando sob o peso de 200 mil camundongos. Cada dia de atraso significava mais espécies extintas, cadeias alimentares colapsando e menos chances de recuperação. A solução parecia simples: matar todos os camundongos. Mas em um dos ambientes mais remotos e hostis do planeta, o simples se transformava em algo quase impossível. O projeto, batizado de $1 Million Mouse,
custaria cerca de 680 mil dólares neozelandeses e exigiria um nível de precisão nunca antes tentado na história da conservação. O desafio era absoluto: exterminar cada camundongo ou fracassar completamente. Se uma única fêmea prenha escapasse, em poucos meses a população voltaria a crescer e, em poucos anos, retornaria aos 200 mil indivíduos. Tudo teria sido em vão. O líder do projeto, Stephen Horn, sabia que estavam diante de algo sem precedentes. O isolamento da ilha dificultava até mesmo chegar lá, muito menos trabalhar no local. Não havia portos, nem pontos seguros para desembarque. E as janelas de clima favorável duravam apenas algumas horas. Toda a costa era formada por penhascos imponentes, castigados por tempestades subantárticas. Localizadas a 760 quilômetros ao sudeste da Nova Zelândia, as Antípodas exigiam um planejamento minucioso. Durante 2 anos, equipes se prepararam para o ataque. Construíram abrigos temporários, limparam áreas para pouso de helicópteros e instalaram depósitos de combustível. Cada peça de equipamento precisava ser transportada por helicóptero em cargas pequenas, enfrentando ventos capazes de manter as aeronaves no solo por semanas. O método de erradicação era tão simples quanto controverso: espalhar veneno por via aérea. O plano era cobrir a ilha inteira com iscas de grãos misturadas à bromadiolona, um poderoso anticoagulante que faria os camundongos morrerem por hemorragia interna. As iscas foram projetadas para serem extremamente atrativas para os roedores, mas minimizando o risco para aves e outros animais nativos. A logística era assustadora. 65 toneladas de veneno precisavam ser distribuídas de forma uniforme pelos 2.000 hectares de terreno acidentado. 2 helicópteros fariam centenas de voos navegando sob neblina, chuva e ventos fortes o bastante para virar aeronaves no ar. Os pilotos precisavam seguir padrões de voo em grade com precisão milimétrica, garantindo que cada metro quadrado recebesse a dose certa de veneno. O erro não era permitido. Pouco veneno significaria sobreviventes. Veneno demais poderia matar justamente as espécies que queriam proteger. Atrasos provocados pelo clima poderiam abrir zonas seguras para os camundongos, permitindo que se escondessem e continuassem a se reproduzir. Enquanto isso, uma equipe de 13 pessoas em terra apoiaria toda a operação, passando 75 dias em condições extremas. Eles cuidariam das estações de isca, fariam buscas por sobreviventes e coletariam dados sobre a eficácia da operação. Vivendo em cabanas simples, sem comunicação com o mundo exterior, encarariam um isolamento que poucas pessoas experimentam na vida. O risco era real. Bastava uma falha em um equipamento, um acidente grave ou uma tempestade inesperada para deixar todo o time preso na ilha por semanas ou até meses, sem possibilidade de resgate. No inverno de 2016, tudo estava pronto. Mas o que veio a seguir testaria os limites da determinação humana e mostraria se a humanidade era realmente capaz de reverter o dano que havia causado. Número 3. O início do cerco. Eles são, basicamente, naturalmente desconfiados de qualquer novidade no ambiente. Junho de 2016 trouxe o rigoroso inverno antártico para as Ilhas Antípodas. Para a equipe do Million Dollar Mouse, era a temporada perfeita de caça. O frio significava que os camundongos estariam desesperados por comida, tornando-se mais propensos a ingerir o veneno. Também havia menos aves nidificando, o que reduzia o risco de mortes acidentais. A operação começou com precisão militar. 2 helicópteros decolaram da base temporária, carregando porões cheios de pelotas envenenadas especialmente formuladas. Cada piloto tinha que voar seguindo padrões de grade pré-determinados, mantendo velocidade e altitude exatas, enquanto enfrentava ventos que podiam alcançar 100 km por hora. O primeiro desafio veio imediatamente: o clima. Tempestades antárticas surgiam sem aviso, criando condições de whiteout, uma névoa branca que tornava impossível voar. Os helicópteros corriam contra o tempo, lançando iscas sempre que breves janelas de céu limpo apareciam. Às vezes, tinham apenas minutos entre uma tempestade e outra. Sobrevoar o terreno traiçoeiro da ilha exigia nervos de aço. As aeronaves precisavam passar entre penhascos e vales ocultos, mantendo a altitude precisa para garantir que as pelotas se espalhassem corretamente. Voar muito alto faria o veneno se dispersar inutilmente. Voar muito baixo poderia causar colisões fatais contra as rochas. As pelotas de veneno eram um verdadeiro feito de engenharia.
Cada unidade continha bromadiolona suficiente para matar um camundongo, mas o composto se degradava rapidamente no ambiente. Eram tingidas de verde para se destacarem no solo escuro, permitindo que as equipes terrestres monitorassem a cobertura. No chão, os 13 integrantes da equipe viviam em condições quase espartanas. Dormiam em cabanas sem aquecimento, alimentavam-se de rações militares e trabalhavam sob temperaturas constantemente abaixo de zero. Seu trabalho era acompanhar as estações de isca, documentar o progresso e procurar sinais de sobreviventes. Os primeiros lançamentos ocorreram sem grandes problemas, mas logo o clima se voltou contra eles. Uma tempestade massiva varreu a ilha, mantendo os helicópteros no solo por vários dias. A equipe observava, impotente, o cronograma se desmoronar. Cada dia perdido aumentava o risco de que os camundongos aprendessem a evitar as iscas ou que surgissem áreas sem cobertura suficiente. Quando o clima finalmente melhorou, os pilotos levaram as aeronaves ao limite. Realizaram voos perigosos em condições marginais, tentando completar a distribuição antes da próxima tempestade. A equipe terrestre informava que os camundongos estavam consumindo o veneno avidamente, mas não havia certeza se cada indivíduo estava sendo atingido. A segunda fase dos lançamentos começou em 29 de junho, projetada para alcançar qualquer camundongo que tivesse escapado da primeira rodada. Novamente, o clima virou inimigo. O nevoeiro surgiu do nada, forçando os pilotos a voar por instrumentos, desaparecendo em nuvens cinzentas e reaparecendo minutos depois para continuar despejando sua carga mortal. Em 13 de julho, as 65 toneladas de veneno haviam sido distribuídas por toda a ilha. Os helicópteros silenciaram e uma calma estranha tomou conta das antípodas. A equipe terrestre iniciou então a fase mais crítica: procurar sobreviventes em uma paisagem que agora era o cemitério de 200 mil camundongos. Mas o verdadeiro teste estava apenas começando. O que encontrassem a seguir determinaria se haviam alcançado o impossível ou criado um desastre. Número 4. O jogo da espera. Nos dias que se seguiram à última queda de iscas, o trabalho ganhou um tom quase artesanal. O silêncio nas Ilhas Antípodas era antinatural. A equipe de 13 integrantes iniciava a fase mais angustiante da missão: confirmar que cada camundongo havia sido erradicado. Eles passavam dias inteiros virando pedras, examinando fendas e explorando qualquer esconderijo possível nos 2.000 hectares de terreno brutal. O veneno não matava instantaneamente. Podia levar até 2 semanas para que a bromadiolona eliminasse toda a população. Nesse período, a equipe encontrou milhares de carcaças espalhadas pela ilha, mas era preciso ter certeza de que não restava nenhum sobrevivente. A busca revelou a verdadeira escala da infestação. Havia corpos de camundongos por toda parte, sob rochas, escondidos entre tufos de capim tussock e até nos lugares mais improváveis, como encostas de penhascos e fendas na linha costeira. A quantidade era avassaladora. Em cada canto havia sinais da invasão que vinha destruindo o ecossistema. Mas encontrar mortos não bastava. Era essencial provar que nenhum indivíduo tinha escapado, tarefa quase impossível diante de milhares de possíveis abrigos. A topografia complexa, vales profundos, afloramentos rochosos e vegetação densa oferecia esconderijos infinitos. A pressão psicológica era enorme. Cada membro da equipe sabia que deixar passar um único camundongo condenaria toda a operação. O trabalho seguia de forma metódica, setor por setor. Mas a dúvida persistia. E se uma fêmea prenha estivesse escondida em algum ponto, pronta para repovoar a ilha? O clima continuava sendo um obstáculo. Ventos fortes dificultavam buscas detalhadas, e tempestades frequentes obrigavam a equipe a se abrigar por dias, reduzindo o tempo restante de missão. Todos os métodos de detecção foram empregados. Estações de monitoramento com iscas frescas eram instaladas para verificar se algum camundongo ainda se alimentava. Procuravam fezes novas, marcas de dentes na vegetação e qualquer sinal de atividade. Cartões de rastreamento, cobertos com substâncias que revelariam pegadas, também eram espalhados. Com o passar dos dias, as notícias eram animadoras. Nenhum sinal fresco foi encontrado em parte alguma da ilha. As estações de isca permaneciam intocadas e os cartões de rastreamento não mostravam pegadas. Mesmo assim, a incerteza permanecia, pois camundongos são especialistas em evitar detecção. Em 6 de agosto de 2016, após 75 dias na ilha, a equipe não havia encontrado nenhuma evidência de sobreviventes.
Eles empacotaram o equipamento e se prepararam para partir. Mas sabiam que o trabalho não havia terminado. O verdadeiro teste viria depois, quando equipes de monitoramento retornassem para verificar se a população havia se recuperado. Enquanto os helicópteros decolavam, levando os membros exaustos de volta à civilização, a ilha parecia livre de camundongos pela primeira vez em mais de um século. No entanto, as aparências poderiam enganar, e a fase seguinte revelaria se haviam feito história na conservação ou desperdiçado um esforço e recursos monumentais. Número 5. O momento da verdade. Durante 18 meses após a operação de erradicação, as Ilhas Antípodas permaneceram sem presença humana. O Departamento de Conservação decidiu aguardar antes de realizar as inspeções finais. A ideia era simples: dar tempo para que qualquer possível sobrevivente revelasse sua presença por meio do crescimento populacional. A espera foi agonizante para todos os envolvidos. Se mesmo um único camundongo tivesse escapado, a população já estaria se recuperando no início de 2017. Até o fim daquele ano, sinais claros de atividade surgiriam, caso a missão tivesse falhado. Mas, se tivesse dado certo, não haveria nada, sem pegadas, sem fezes, nem um único ruído. E esse silêncio seria o som mais doce de todos. Em março de 2018, quase 2 anos após as quedas de isca, chegou o momento da verdade. Uma equipe de monitoramento, liderada por Finlay Cox, retornou às Antípodas trazendo 3 cães altamente treinados para a detecção de roedores. Os animais eram especialistas em identificar o cheiro de camundongos vivos ou de seus excrementos. Com faro tão sensível que podiam localizar um único indivíduo a centenas de metros, eram a ferramenta definitiva para confirmar o sucesso ou fracasso da operação. Durante quase um mês, a equipe percorreu sistematicamente todos os tipos de habitat, desde as áreas costeiras até os pontos mais altos. Os cães investigaram milhares de potenciais esconderijos, enquanto seus condutores observavam atentamente qualquer sinal de agitação que indicasse detecção. Dia após dia, o resultado era o mesmo: nada. Nenhum cheiro, nenhuma fezes, nenhum sinal de atividade. As estações de monitoramento permaneciam intactas, e os cartões de rastreamento não exibiam uma única pegada. Mas a equipe encontrou algo que fez seus corações dispararem. A ilha estava começando a se recuperar. Insetos nativos que estavam à beira da extinção reapareciam. Comunidades de plantas, antes danificadas pelo consumo constante dos camundongos, mostravam sinais claros de regeneração. O retorno das aves era ainda mais impressionante. O periquito antípoda, o pípito da ilha e o maçarico das Antípodas apresentavam um aumento populacional e expansão de território. Sem a competição por alimento nem a destruição de ninhos, essas aves únicas estavam retomando o espaço perdido. Número 6. O incrível retorno da natureza. Os anos que se seguiram à erradicação dos camundongos revelaram uma transformação ecológica que deixou cientistas de todo o mundo impressionados. As Ilhas Antípodas não apenas se recuperaram, elas floresceram de um modo que superou todas as previsões. Em 2020, 4 anos após a operação, as populações de insetos haviam aumentado em mais de 300%. Espécies que antes estavam reduzidas a pequenas populações remanescentes voltavam a ocupar toda a sua área de distribuição histórica. A recuperação não era só numérica, mas também de diversidade. Insetos que os cientistas acreditavam extintos foram redescobertos, saindo de refúgios ocultos onde conseguiram sobreviver à invasão dos roedores. Entre as 150 espécies de insetos da ilha, 17% não existem em nenhum outro lugar do planeta, e todas estavam reassumindo seus papéis ecológicos. O retorno das aves foi ainda mais espetacular. O periquito antípoda, antes restrito a pequenos refúgios no alto de penhascos, expandiu-se novamente para as áreas baixas onde os camundongos antes dominavam. Sua população cresceu 400% em apenas 4 anos, e a espécie voltou a nidificar em locais que não ocupava há mais de um século. O pípito da ilha, a ave canora mais ao sul do planeta, apresentou um aumento populacional ainda mais rápido. Dobrou de tamanho em apenas 2 anos e continuou crescendo. Sem a competição dos roedores por insetos, os pípitos conseguiam criar ninhadas maiores e explorar novos territórios. A recuperação da vegetação foi uma revelação à parte. Cientistas descobriram que os camundongos haviam limitado o crescimento de plantas muito mais do que se imaginava. Sem a pressão constante de consumo,
As espécies nativas começaram a crescer mais altas e vigorosas. Plantas raras, antes confinadas a encostas íngremes inacessíveis, aos roedores, voltaram a se espalhar por áreas de onde haviam desaparecido por décadas. Esse renascimento criou um ciclo positivo. Mais plantas atraíam mais insetos, que alimentavam mais aves, que espalhavam mais sementes, fortalecendo ainda mais a vegetação. O ecossistema inteiro estava se reconstituindo de forma natural, após mais de 100 anos de desequilíbrio. As aves marinhas também se beneficiaram. As 21 espécies que se reproduzem na ilha, incluindo o albatroz errante das antípodas, mostraram aumento na taxa de sucesso reprodutivo. Sem camundongos predando seus filhotes ou competindo por alimento, conseguiam criar mais jovens e ampliar suas áreas de nidificação, até o solo estava se regenerando. As tocas de camundongos, que antes cobriam a superfície como uma rede, estavam colapsando e sendo ocupadas por vegetação. A constante perturbação causada pelos roedores cessou, permitindo que os processos naturais de decomposição e reposição de nutrientes voltassem ao ritmo normal. O cientista Keith Springer, que liderou o monitoramento, descreveu a experiência como assistir a um ecossistema ressuscitar. A ilha estava retornando a um estado que nenhum humano vivo jamais havia presenciado. O sucesso do projeto inspirou o mundo da conservação. As técnicas desenvolvidas para as antípodas passaram a ser adaptadas para outras ilhas, provando que até ecossistemas gravemente degradados podem ser restaurados, desde que as espécies invasoras sejam completamente eliminadas. Mas por mais extraordinário que fosse esse renascimento, a revelação mais chocante ainda estava por vir. Uma descoberta que não apenas confirmaria o valor da missão, mas mudaria para sempre a forma como entendemos o impacto das espécies invasoras. Número 7. A verdade oculta revelada. A erradicação foi um triunfo, mas o que veio à tona depois deixou os cientistas atônitos. Com os camundongos finalmente fora de cena, a ilha começou a falar e revelou um quadro muito mais sombrio do que se imaginava. À medida que os estudos do ecossistema recuperado avançavam, descobriu-se que os roedores não estavam apenas comendo insetos e competindo com as aves. Eles vinham, na verdade, reconfigurando toda a estrutura ecológica das antípodas há mais de um século. Análises avançadas de DNA extraído do solo mostraram que os camundongos haviam levado à extinção não apenas as 3 espécies de insetos que já se sabia, mas possivelmente dezenas de outras. Algumas desapareceram de forma tão completa que só restaram fragmentos genéticos no solo. E isso era apenas o começo. Os roedores também atuavam como engenheiros do ecossistema, alterando fisicamente a ilha. Suas tocas haviam criado padrões de erosão que mudaram o fluxo da água e a composição do solo. Locais que os cientistas pensavam ser naturalmente áridos estavam, na verdade, degradados pela atividade contínua dos camundongos. Mais alarmante ainda foi o impacto sobre o ciclo de incêndios. Ao consumir sementes e plântulas, eles impediam a regeneração de vegetação que serviria de combustível para queimadas pequenas e controladas pela natureza. Isso fez acumular grandes quantidades de material vegetal seco, criando um risco elevado de incêndios devastadores, capazes de destruir o que restava de vida na ilha. Os pesquisadores estimaram que, juntos, os 200 mil camundongos consumiam cerca de 100 toneladas de matéria vegetal e animal por ano. Essa remoção massiva de biomassa drenava o ecossistema, colocando-o em uma espiral descendente que, inevitavelmente, levaria ao colapso total. Até o clima local estava sendo afetado. A destruição da vegetação reduziu a capacidade da ilha de reter umidade, tornando o ambiente mais seco e vulnerável a extremos climáticos. Sem os roedores, a umidade e a estabilidade climática começaram a melhorar. Então, veio a descoberta mais inesperada. Os camundongos tinham mudado. A análise genética mostrou que a população da ilha estava evoluindo para ser mais agressiva, com dentes maiores e mandíbulas mais fortes do que as de seus parentes no continente. Eles se tornavam predadores cada vez mais eficientes, adaptados especificamente ao ambiente das antípodas. Com sua remoção, funções ecológicas perdidas começaram a voltar, mesmo aquelas que os cientistas não sabiam que existiam. As redes de polinização estavam sendo restabelecidas, a dispersão de sementes voltava ao padrão natural e a teia alimentar estava ficando mais complexa e resistente. Modelos computacionais indicaram que, se a erradicação tivesse sido adiada por apenas mais uma década, o ecossistema teria ultrapassado um ponto de não retorno
tornando a recuperação impossível. A operação, portanto, foi realizada no limite do tempo. Essas descobertas mudaram a forma como o mundo científico entende os impactos das espécies invasoras. Os camundongos não eram apenas pragas incômodas, eram destruidores de ecossistemas, operando em uma escala inimaginável. Sua remoção salvou a ilha da morte ecológica. Mas, diferente de tantas histórias ambientais que terminam em tragédia, esta acabou se transformando em um símbolo global de resiliência. Insetos, plantas, aves e ciclos naturais estão voltando. A teia da vida está sendo tecida novamente diante dos olhos dos cientistas. As Ilhas Antípodas provam que quando a natureza recebe uma chance real, até um mundo à beira do colapso pode voltar à vida. A operação nas Ilhas Antípodas mostrou que salvar um ecossistema pode exigir coragem, precisão e uma determinação quase sobre-humana. Ela provou que a remoção total de espécies invasoras não é apenas possível, mas também capaz de desencadear um renascimento impressionante. Hoje, as aves voam livres, os insetos preenchem o ar e a vegetação cobre novamente o solo que, por mais de um século, esteve sob ataque constante. O silêncio mortal imposto pelos camundongos foi substituído pelo som vibrante da vida. Essa história não é só sobre a vitória da ciência e da conservação, mas também sobre a força de recuperação da natureza. Quando damos espaço e tempo para que ela se regenere, ela nos surpreende. E nos lembra que ainda é possível reverter o dano que causamos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!